Bom dia, paz e bem, aqui é o Frei Alberto. Tá chegando o Evangelho do dia, desse dia 30 de julho, último dia, 30 de julho, quando a igreja celebra São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da igreja. Evangelho, conforme está anunciado aí, é Mateus 13, de 36 a 43. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos, é o tema do Evangelho. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos que fazem outros pecar e os que praticam mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça a palavra da salvação. Acho que nós falamos esses dias aqui, não tenho certeza, sobre a diferença entre o joio e o trigo na parábola do semeador, né? Essa parábola do joio e do trigo, onde nós já vimos, falava do dono da roça que semeou o trigo e depois nasceu também no meio o joio. E a tentação de enquanto estivesse crescendo a planta, arrancar o joio. Então Jesus falou, deixa crescer, né? Quando na hora da colheita vamos separar entre o joio e o trigo. Explicava também o processo de como saber que aquela planta, o joio, que se parece muito com o trigo, era o joio, né? Eu acho que isso ficou claro no Evangelho desses dias, se não me engano, acho que foi de domingo, não tenho certeza. Nós falávamos assim, pela pesquisa que eu fiz aqui, eu também tinha uma certa dúvida. O joio, muito parecido com o trigo, praticamente igual, só se sabe quando você pega na mão, esfrega, por exemplo, na mão, uma mão sobre a outra, com o joio. O joio, no final, vai sobrar só palha, né? Na palma da sua mão. Ao passo que o trigo, que é idêntico ao joio, quando você faz esse processo na mão, espremer o trigo, vai sobrar palha, você jogar fora a palha e vai sobrar sementes ali, que é o trigo, né? Que será depois usado para a farinha de trigo, para fazer pão, fazer pizza e tudo mais. Assim, para um uso intenso na culinária, na mesa do brasileiro e para outras atividades que eu não saberia dizer agora aqui. Os discípulos querem saber a explicação dessa parábola, né, do joio. Jesus responde aqui, dando todas as dicas, né? Quem semeia é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno, né? E Jesus, no final, ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o sentido. No final dos tempos, haverá um julgamento de Deus. E aqueles que fizeram o papel de joio, né? Papel do maligno, semeando a maldade no mundo, enganando, receberão o castigo que Deus vai dar. Aqueles que fizeram o papel do trigo, semeando a beleza no mundo, semeando coisas boas no mundo, receberão o reino, né? Tomarão posse do seu reino. A pergunta que sempre me vem nesse evangelho primeiramente, né,
do semeador, né, que semeia tudo isso, a paciência que o semeador tem de esperar, né, crescer os dois para depois fazer a diferença. Isso na prática. E a paciência de Deus para conosco, né? Deus ele tem um sentimento de amor por nós, né? Ele sempre acredita que é possível o mal se converter para o bem. Eu também acredito, né? Acredito que o mal deva se converter no bem. O reino de Deus será como que o dia que o mal desaparecer por completo no mundo. Ou teremos poucos sinais do mal e muito, muito mais sinais do bem, né? Então tá a diferença entre o trigo e o joio. Teremos poucos sinais do joio no meio dessa plantação que é o mundo. E a colheita que é Deus que vai fazer. Teremos muito trigo para o reino. Aqueles que fazem o bem, que praticam a justiça. Aqueles que praticam o amor, caridade. Aqueles que estão sempre no lado dos mais pobres, daqueles que sofrem. Então a parábola ela define bastante bem, né? Que tipo que nós somos, trigo ou joio? Que tipo de terreno nós somos? Pedregoso, que é outra parábola, terreno bom, somos na beira do caminho, ou somos terreno que vamos produzir o trigo, né? Para o reino. Então a parábola ela é praticamente meio que completa para nós, que queremos meditar e melhorar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Por fim, ninguém engana Deus, né? Não pense que nós enganamos Deus. Deus sabe distinguir muito bem quem faz o papel de joio, quem faz o papel de trigo. Um abraço, Deus te abençoe, tchau.